Somos humanos, todos cometemos erros. Quero dizer, isso é da natureza humana, certo? Felizmente, nossos erros não custam milhões de dólares. Mas algumas pessoas já cometeram erros infelizes assim. Sim, um pequeno erro acabou custando milhões de dólares. Você pode se perguntar que erros foram tão graves para custar tanto. Bem, é sobre isso que vamos falar hoje neste vídeo. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Civil Mentors. Hoje vamos falar sobre os erros de construção mais caros de todos os tempos. Antes de começar, se você é novo no canal, inscreva-se e deixe seu like no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Número 1, a Ponte Bamba. Pontes já assustam. Imagine se uma começa a balançar enquanto você atravessa. Isso aconteceu em junho de 2000. Como arquiteto, nada pior do que saber que a estrutura em que trabalhou tanto está sendo chamada de Ponte Bamba. O arquiteto que projetou a Millennium Bridge de Londres sobre o rio Tâmisa enfrentou isso. Quando a ponte foi inaugurada, todo mundo estava muito animado e o número de pedestres na ponte era alto demais. Mas, em vez de suportar o peso, a ponte começou a balançar e tremer. Como era esperado, a ponte foi fechada após 2 dias. E assim, uma ponte que custou mais de 25 milhões de dólares para ser construída, teve que ser fechada e reconstruída por mais 7 milhões de dólares. Uau, isso sim é um erro caro. Número 2, walkie-talkie. Imagine um prédio que realmente pode incendiar carros. Não é cena de filme de ação, isso aconteceu de verdade. O edifício 20 Fenchurch Street, em Londres, ficou conhecido como walkie-talkie devido ao seu formato. Parecer um walkie-talkie não era o único aspecto interessante do prédio. O prédio possuía uma grande fachada de vidro que refletia o sol na rua por 2 horas diárias. Na verdade, o prédio chegou a derreter o jaguar de uma pessoa na rua. E assim, as pessoas pararam de chamar o prédio de walkie-talkie e passaram a chamá-lo de walkie-scorch. Para corrigir o erro, adicionaram proteção solar para reduzir o reflexo intenso do prédio, custando cerca de 13,8 milhões de dólares. Número 3, o Citigroup Center. Imagine se um arranha-céu em Nova York desabasse, criando um efeito dominó, e antes que você percebesse, todos os arranha-céus ao redor também viessem abaixo. Parece horrível, não é? Se os engenheiros do Citigroup Center não tivessem corrigido seu erro, isso poderia ter acontecido de verdade. Esse prédio foi projetado levando em consideração os ventos que bateriam perpendicularmente nele. Mas os arquitetos ignoraram os ventos nos cantos do prédio. Surpreendentemente, ninguém percebeu isso na época. O problema só foi descoberto depois por Diane Hartley, estudante de engenharia civil da Universidade de Princeton. Ela disse que o prédio era inseguro e podia tombar. Durante os testes de segurança estrutural, os engenheiros confirmaram que a estudante estava certa. Para piorar, o furacão Ela se aproximava de Nova York. Instalaram um amortecedor de massa para manter o prédio intacto. Mas isso funcionava com eletricidade e se durante uma ventania a eletricidade acabasse, o prédio desabaria ali mesmo. Placas de aço de 5 centímetros foram soldadas sobre as juntas parafusadas, tornando o prédio seguro novamente. Não se sabe o valor exato gasto, mas acredito que o estresse constante de um furacão iminente seria pior que os milhões investidos nas modificações. Número 4. Problema com os trens franceses. Você pode encaixar uma haste redonda em um buraco triangular, não pode? Da mesma forma, não dá para encaixar um trem em trilhos muito estreitos. Bem, a Companhia Estatal Francesa de Trens, SNCF, aprendeu isso do jeito mais difícil. Após comprarem 2.000 trens, perceberam que a ferrovia era estreita demais para eles. Agora vem a parte divertida. Os trens que eles compraram custaram 20 bilhões de dólares. Então eles não podiam fazer novos trens, certo? Por isso precisam reconstruir e ampliar as plataformas para acomodar os trens. Confira a parte divertida. Isso custou mais 68 milhões de dólares para eles. Número 5, a Jeddah Tower.
Quando anunciaram os planos da Kingdom Tower de Jeddah, na Arábia Saudita, todos ficaram impressionados. Quero dizer, era como dois edifícios Empire State e meio empilhados um em cima do outro. Poderia ter sido o primeiro arranha-céu de 1 quilômetro já feito. A construção começou em 2015 e o plano era concluí-la até 2018. Porém, tudo mudou de forma inesperada. Em 2017, durante a purga na Arábia Saudita, muitos dos principais investidores do prédio foram presos pelo governo e apenas 1/3 do edifício estava concluído. Apesar de todos já terem saído da prisão, a obra segue parada e sem previsão de retomada. E aqui vai uma curiosidade: o prédio já custou mais de 4 bilhões de dólares. Então, se a construção simplesmente parar por causa de um erro cometido pelos investidores, são bilhões de dólares jogados fora. Número 6. O complexo de apartamentos de 13 andares de Xangai. Claro, todos os erros da lista custaram muito dinheiro, mas esse provavelmente é o pior. Não só custou muito dinheiro, mas também custou a vida de uma pessoa. E o pior de tudo é que todos os sinais de alerta estavam lá, e a empresa imobiliária simplesmente continuou ignorando. Então você deve estar se perguntando qual era exatamente o problema. Um estacionamento era escavado do outro lado, então quase 10 metros de terra foram empilhados em um lado do prédio. Se tivessem removido a terra, tudo isso teria sido evitado. Mas eles não fizeram isso, o que causou um grande desabamento, custando 800 mil dólares à empresa e tirando a vida de um homem. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Vimos alguns erros realmente horríveis e caros, não é? Da próxima vez que cometer um erro pequeno, em vez de se sentir mal, lembre-se que ao menos ele não custou milhões de dólares. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não esqueça de deixar um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu!